Primeira Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não vinham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa, e o despojaram, e tomaram sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. Também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso se chamou a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E esses foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoíta. Ele estava entre os 3 poderosos. Esse esteve com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a Pen a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte,
e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos do exército: Azael, irmão de Joabe, Euanã, filho de Dodó de Belém, Samote, o Arorita, Eles, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auíta, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Uzai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Saal-bonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Gareb, o Itrita, Urias, o Eteu, Jabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubinita, capitão dos Rubinitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzias, o Asteratita, Sama, e Jeiel, filhos de Otão, o Orá, Erita, Gediael, filho de Sinri, Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, Obed, e Jaziel, o Mezobaíta. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto a mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Samaá, o Gibeatita, e Gesiel, e Pelete, filhos de Asmevete, e Berac, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibionita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias,
o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zabadias, filho de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas, se desertaram para Davi a um lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o undécimo. Esse dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés, e estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinha Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, esse é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome na casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600, e de Azer, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000, e do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejarem, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel
tinham o mesmo coração para constituir a Davi rei, e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois pão, provisões de farinha, passas de figo e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel.